Meus caros, hoje é sábado, é dia de de polígrafos. Realmente o polígrafo dedicou-me mais um artigo. É claro, não me identificou nesse artigo desta vez, outras vezes em que sim, esta não. Não tive esse privilégio desta vez, mas foi uma coisa que eu escrevi em cima de joelho para aí há 7 ou 8 dias, em 10 segundos, e o mentígrafo veio fazer um estudo aprofundado sobre 2 linhas que eu escrevi e vem dizer que aquilo é falso. Ora, vamos lá analisar quem é que está a mentir e quem é que está a dizer a verdade. Na sequência do aumento dos combustíveis da semana passada, e notem que a partir da próxima segunda-feira os combustíveis vão aumentar outra vez e quase na mesma proporção, mas dizia eu, na sequência do último aumento, eu escrevi assim a correr naquelas letras garrafais do Facebook, que com o aumento dos 11 cêntimos e meio no gasóleo e 7 na gasolina, iríamos ficar com os combustíveis mais caros da Europa. Enfim, sem grande rigor. E o polígrafo apressou-se a fazer um estudo aprofundadíssimo, a dizer que não. Na Islândia o combustível é mais caro e para além da Islândia também temos a Noruega e também temos a Dinamarca e a Finlândia e a Suécia. Tudo isto países onde os combustíveis são alguns cêntimos mais caros do que em Portugal. Mas vejamos esse estudo. Aqui está o meu post, escrito rapidamente. Diesel sobe 11 cêntimos e meio, gasolina 7, ficamos com os combustíveis mais caros da Europa, viva Portugal. Isto é um bom post, 400 e tal likes naquela altura, há uma data de dias já, portanto este post parece que é do dia 9, ainda nem fui procurar, mas sei que é meu, realmente é meu. E remeteram isto para o polígrafo, vejam bem a importância que eu tenho aqui nesta coisa. E dizem então que de acordo com o boletim de preço da União Europeia 27, segundo trimestre de 22, publicado pela entidade reguladora de serviços energéticos, segundo trimestre. Tomem nota, nós estamos em outubro. O preço médio de venda sem impostos da gasolina 95 na União Europeia aumentou 22,8 cêntimos por litro para o primeiro e segundo trimestre de 2022. Não sei o que é que isto tem a ver com o meu post. Portugal praticou um preço médio de venda sem impostos 0,9 cêntimos por litro superior ao de Espanha. A carga fiscal aplicada em Portugal, 44%, contribuiu para a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica. Bem, a Península Ibérica só tem 2 países, Portugal e Espanha. Andorra não conta. Os preços médios de venda nacionais são mais alto do que a média da União Europeia, situando-se na 7ª posição dos países com preços mais altos, informa-se no mesmo boletim. Mas eu refiro que o boletim é do segundo trimestre, terminou em junho. E então temos aqui realmente um mapa muito circunstanciado sobre o preço médio ponderado dos combustíveis em toda a Europa, onde se pode ver que há aqui um país cá em cima em que realmente 2,33 é mais caro do que em Portugal, que é 2,02. Muito bem. Mas em Espanha é 1,93, por exemplo. São aqueles mapas oficiais que eles vão buscar no céu. No que concerne ao gás óleo simples, o preço médio de venda sem impostos na União Europeia aumentou 25,5 cêntimos por litro do primeiro para o segundo trimestre de 2022. Sem impostos, os preços médios nacionais são 1,6 cêntimos por litro inferiores ao país vizinho, sem impostos. Só está a comparar com a Espanha. Porém, o peso fiscal em Portugal, 38%, há bocado era 44%, foi ligeiramente superior ao espanhol, 37%, o que justificou a prática de preços médios de venda semelhantes. Meu Deus, como é que é possível? Toda a gente sabe que os combustíveis em Espanha estão mais de 20 e tal cêntimos abaixo do português e vêm estes mentígrafos dizer que o nosso preço é similar a 1,5 cêntimo abaixo deles. O preço médio de venda nacional situou-se acima dos valores médios da União Europeia, mal feito fora, que também negassem isto, atribuindo a Portugal o 12º lugar dos preços mais altos. Sem impostos, diz ele, a posição portuguesa no ranking mantém-se sem impostos. Então, mas será que nós podemos meter combustível nos carros sem impostos e não pagamos impostos? É isso? Que raio de coisa é esta? Estes tipos são completamente loucos. O que é que me interessa a mim o preço de combustível sem impostos? As voltas que eles dão para tentar desmentir o que é óbvio. Mas cada vez se enterram mais, claro. Pois aparece aqui o gás óleo simples, um mapa também semelhante para o gás óleo simples e diz assim: torna-se assim evidente que, de acordo com os últimos dados da ERSE e da Comissão Europeia, preços médios de venda de gasolina 95 simples e gás óleo simples no segundo trimestre de 22, segundo trimestre que vai desde abril
maio e junho, há quanto tempo isso foi? Já foi há uma eternidade atrás. Não é verdade que Portugal tenha os combustíveis mais caros da Europa. Mas eu não me estou a referir ao segundo trimestre, estou-me a referir à data de hoje. E olhem, a partir de segunda-feira é que vamos ter mesmo quase certeza absoluta os combustíveis mais caros da Europa. Porque vamos subir mais 7 cêntimos e mais 5 cêntimos, mas eu bem sei que vamos ter sempre a Islândia um bocadinho acima, com uns cêntimos acima de nós, e se calhar a Suécia. Mas na publicação em causa aponta-se para os aumentos dos preços desta semana, a publicação em causa é minha, consultamos os dados mais recentes compilados pelo portal Global Petrol Prices, referentes a 10 de outubro, onde é que eles vão buscar isto? Onde é que eles vão buscar isto? Há milhões de tabelas em toda a parte, vão buscar as mais convenientes. 10 de outubro, ao nível mundial. E aqui aparece uma data de países, onde nós estamos aqui também algures. Na gasolina com um preço médio de 1,825, Portugal fica na 22ª posição do ranking mundial. Mundial, mas eu não falo no mundial, eu falo na Europa. Sabem ler ou não querem? Incluindo alguns territórios autónomos e microestados. Também lá metem os microestados, Andorra, San Marino e não sei o quê. A distância significativa de outros países europeus, como a Islândia, realmente a Islândia são um bocadinho mais caros, na Noruega, na Dinamarca, uns cêntimos na Finlândia, e na Suécia também, e o único país parecido com Portugal, onde os combustíveis são ligeiramente mais caros, talvez de 1 ou 2 cêntimos, é a Grécia. Mas tirando a Grécia, estamos a falar de países onde os ordenados médios são 5 vezes os ordenados dos portugueses. Mas querem comparar os 705 euros do nosso salário mínimo com países onde nem sequer existe salário mínimo, mas onde ninguém ganha menos do que 3.000 euros, do que 4.000 euros, como por exemplo a Islândia. Mas quem é que ganha menos de 4.000 euros na Noruega? Quem é que ganha menos de 4.000 euros na Finlândia, na Dinamarca, na Suécia? Quem é que ganha menos de 4.000 euros? Ninguém. Ninguém mesmo. Só o mais desqualificado. Esse ganhará 3.000 e pouco, mas toda a gente ganha mais de 4.000. Mas tem uns impostos muito grandes. Tem, mas tem tudo de borla. Educação de borla, saúde de borla, transportes de borla. Nós aqui pagamos tudo. E para além disso, ganhamos o ordenado mínimo de 800 e poucos euros. 850, que é o que trazemos para casa. O resto não interessa. O que nós trazemos para casa, o médio português, é 800 e tal euros. Média. Querem comparar um ordenado real de 800 e tal euros com 3.000, 4.000, 4.500 euros, que é quanto ganham os europeus do Norte? Que é o que se paga nos países mais envolvidos da Europa? Querem comparar os ordenados dos portugueses com os ordenados dos islandeses? Os islandeses são 350.000 habitantes, é a população de Coimbra. Mas querem comparar com a Noruega? A Noruega tem um superávit inacreditável. É um Estado que dá lucro. Tem reservas de petróleo que dá para 100 anos, sem precisarem de ninguém. Querem comparar Portugal, o país mais pobre da Europa, com a Suécia, com a Finlândia? Como é que é possível haver comparações destas num jornal ou num site que se diz que é pura a verdade? Isto é tudo manipulação pura, é tudo falso. Comparem os ordenados dos portugueses, os mais pobres da Europa que somos nós, com os ordenados desse país do norte da Europa, onde, repito, ninguém ganha menos de 4.000 euros e o normal é ganharem acima de 5.000, uma profissão tecnicamente superior. Uma profissão minimamente conceituada, Islândia, Finlândia, Dinamarca, Suécia, os ordenados rondam todos os 5.000 euros. O médico lá nem sei quanto ganha, mas um professor ganha cerca de 6.000 euros no final da carreira. Para terem uma ideia, nós trazemos 1.500 euros para casa no final da carreira, meus caros. É 4 vezes mais que eles ganham do que nós. Querem comparar isso? É claro, na Islândia são uns cêntimos a mais, na Noruega são uns cêntimos a mais. Mas são realidades completamente diferentes. Aquilo é outro mundo, percebem? Eu tive já alunos que eram alunos médios, nem sequer eram alunos de nível 5, nível 3, a matemática, por aí, que estão nesses países lá em cima, em vários países até, não é só num, e que são técnicos, nem sequer são técnicos superiores, são técnicos de radiografia, radiologia, de fisioterapia, essas coisas assim, e eles ganham 6.000 euros. Já lá estão há uns anos também. Ganham 6.000 euros por mês. Querem comparar isso com o ordenado do enfermeiro que é licenciado em Portugal, que ganha 1.100, 1.200, 1.300 euros e já tem que fazer horas extraordinárias. Mas querem comparar estas realidades. E depois dizem, não, nós não temos combustíveis mais caros porque na Islândia, na Finlândia, na Noruega, são uns cêntimos mais caros do que os nossos. Eia pá! Meus caros amigos, vão se encher de moscas. Vocês, seus mentígrafos descarados, vocês prestam
péssimo serviço à informação, mas prestam realmente um ótimo serviço à desinformação e à manipulação dos factos. Distorcem a realidade totalmente segundo as vossas conveniências ou de quem vos paga. Eu muito admirado fico quando, de vez em quando, vejo uma verdade ou outra nestes sites. Isto é inacreditável. E depois ainda dizem, no final da página, que receberam não sei quantos prémios. O maior prémio que vocês recebem são os 2 anos seguidos, os 15 milhões de António Costa, mas 15 milhões não do bolso dele, 15 milhões do nosso bolso, que ele vos entregou a vocês. É uma vergonha o serviço que vocês prestam à nação. Se calhar, na Islândia, os combustíveis são um bocadinho mais caros do que em Portugal. Acredito, mas isso não nos interessa nada. Nós só nos podemos comparar com aqueles com os quais somos comparáveis e cada vez somos comparáveis com menos países. Comparamos-nos com a Espanha e mesmo assim temos ordenados muito inferiores, 33% inferiores cá por baixo. Conforme subimos, maior é essa diferença. Podemos nos comparar com quem? Com a Grécia, que tem ordenados similares aos nossos, embora muitos recebam ainda 15 ordenados por ano, enquanto nós recebemos 14. Só nos podemos comparar mesmo com a Grécia. Com mais nada. Tudo o resto está noutra dimensão, está noutro campeonato, percebem? Está num universo muito acima do nosso. E, portanto, da mesma forma que também não nos podemos comparar com a Venezuela, ou com Cuba, ou a Coreia do Norte, estão realmente muito mais abaixo que nós, também não nos podemos comparar com a Suécia, com a Finlândia e com a Noruega, que estão em campeonatos completamente diferentes do nosso. Nós estamos na Distrital e eles estão na Champions. Meus caros mentígrafos, parem de manipular a verdade e olhem, vão se encher de moscas que elas andam aí por todo lado.